Olá, muito boa noite para você. Está começando o Jogo do Poder deste domingo e nós recebemos Rafael Greca, ele que é pré-candidato ao governo do estado do Paraná pelo MDB. Rafael Greca, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua disponibilidade. É um prazer recebê-lo em nosso programa. Boa noite para o senhor. Boa noite, Karina Godoy. Boa noite para todas as telespectadoras e os telespectadores da CNT e do Jogo do Poder. Muito bem, vamos juntos então. Rafael Greco, o senhor é ex-prefeito de Curitiba e ex-secretário de Desenvolvimento Sustentável do Estado. E aí, para começar, eu gostaria que o senhor nos contasse o que o levou, a querer disputar o governo do Paraná nesse momento da sua trajetória política e profissional. Concluir a minha biografia na condição de pessoa que já foi 6 vezes secretário de Estado no Paraná, ministro do presidente Fernando Henrique Cardoso, consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, professor da universidade, doutor honoris causa da Pontifícia Universidade Católica do Paraná e entusiasmado pela sustentabilidade. Eu tenho orgulho de ter feito a primeira usina fotovoltaica importante do Brasil, que é a pirâmide solar sobre o aterro sanitário de Curitiba. Eu trabalhei muito também na rede de BRT de Curitiba. Eu sou detentor de pelo menos dos 55 parques de Curitiba. Eu acho que eu fiz uns 40 e eu trabalhei muito também na ideia da educação, da democratização de oportunidades para todos. A minha prefeitura foi sempre muito bem avaliada e eu me notabilizei por semear bibliotecas em formas de farol de Alexandria na porta das escolas públicas de Curitiba, porque eu acredito que nada se compara a um cérebro que lê. Eu fiz um grande trabalho de pavimentação urbana, de zeramento da poeira nos bairros de Curitiba e um grande trabalho social junto com a minha Margarita, da Fundação de Ação Social de Curitiba, aonde 12 anos antes da Lei Maria da Penha, nós fizemos já em Curitiba a Pousada de Maria para mulheres vítimas de violência, acompanhadas ou não de seus filhos, como suporte das delegacias da mulher. Então, eu também gosto muito da cultura brasileira e fui o ministro dos 500 anos do Brasil, então entusiasmado por essa trajetória, mas mais do que isso, com vontade de fazer mais, ainda mais na perspectiva da cultura da inovação e da sustentabilidade, eu concordei em aceitar o convite do deputado federal Baleia Rossi, do MDB, para ser o protagonista da eleição estadual desse ano no movimento democrático brasileiro. Para viabilizar a sua candidatura, o senhor então saiu do seu antigo partido e ingressou agora no MDB. Como que o senhor avalia, as conversas, os possíveis apoios, já neste momento de pré-candidatura, seja de prefeitos, de líderes políticos e até mesmo de outros partidos? Eu estou recebendo muito boa aceitação, nós estamos construindo as alianças. Eu não me move mal-estar com ninguém, eu não sou candidato contra ninguém, eu sou candidato a favor do Paraná e dentro da ideia do paranismo, que é amar o Paraná acima de todas as coisas, procurar nos espelharmos na grandeza dos nossos pinheiros, que têm raízes profundas, têm vida muito longa, há pinheiros que vivem 1.300 anos, pinheiros que vivem muito tempo, 700 anos, 500 anos, são árvores do tempo da pré-história.
E com base nesse vigor dos pinheiros e das araucárias do Paraná, é que eu quero oferecer aos meus conterrâneos de todas as 399 cidades do estado, de todas as regiões do Paraná, uma réplica daquilo que de bom nós conseguimos fazer em Curitiba e que nós queremos agora, claro que respeitando cada território, fazer acontecer também no estado. Por exemplo, teleconsulta. É um problema colocar a telemedicina em todo o interior do estado. Hoje, em Curitiba, uma criança que tome um comprimido e passe mal, a sua mãe se aflige, ela pode telefonar 33509000 e imediatamente uma médica ou um médico atende e se faz o diagnóstico à distância. Se for caso de medicação, se medica. Se for caso de atendimento domiciliar, vai a ambulância do SAMU com o serviço de atenção domiciliar. Se for caso de subir na ambulância e vir direto para a UPA ou ir para um serviço mais sofisticado, também isso se pode fazer. Imagine quanto bem nós podemos fazer se nós levarmos todo essa inteligência embarcada da cidade mais inteligente do mundo, que é Curitiba, a todas as grandes cidades do Paraná. Muito bem. E, Greca, nos bastidores, tem se falado que a sua pré-candidatura poderia ser um plano alternativo para o grupo do atual governo Ratinho Júnior, né? O senhor acredita que poderia ter o apoio do atual governador? Estamos fazendo uma novena para Santo Antônio. Se o Ratinho for casamenteiro, eu aceito. Vamos ver se eles olham para mim. Mas, na verdade, o governador tem um candidato, que é o seu candidato de infraestrutura. O núcleo duro deles de poder não quis saber de mim. Na verdade, no primeiro momento, não quis saber de mim. Embora eu tenha ajudado o Ratinho a se reeleger e nós juntos tenhamos conseguido a brilhante vitória do nosso casca de bala, do meu prefeito, Eduardo Pimentel, que, para meu orgulho, vai muito bem, obrigado, e que recebeu um espólio meu de 8,5 bilhões de dólares norte-americanos em programas de obras já negociados com os organismos internacionais de financiamento. Muito bem. E o senhor é uma figura extremamente conhecida, né, na capital paranaense, em Curitiba. Foi prefeito por 3 vezes e os curitibanos conhecem muito bem o seu jeito de governar. Como que o senhor espera ser recebido já nessa sua pré-campanha em outras regiões do estado? Tenho sido acolhido com muito entusiasmo, tenho uma rede social de quase 400 mil pessoas. Uso muito esse símbolo aqui, ó, que é o meu coração, que agora precisa ser um coração paranaense, já foi um coração curitibano, e eu acho que o coração não sente aonde os pés não pisam. Por isso eu quero ir a todas as 19 grandes regiões do estado, falar com as associações de municípios do Vale do Ivaí, do Vale do Piquiri, do Vale do Iguaçu, do Vale do Paranapanema, do Vale do Rio Paraná, do Vale do Rio Ribeira de Iguape, do litoral do estado, e indo em todas essas regiões, colher ideias e demandas. Por exemplo, eu acabo de conversar essa tarde com a professora Jussara de Macedo Matos, da cidade de Reserva do Iguaçu, cidade com 5 mil habitantes, professora de APAI, numa cidade onde há perto de 200 crianças especiais, das quais 660
não, 200 crianças, das quais 66 são de nível severo. A minha visão: ouvir, medir para poder agir, manter nas escolas normais as crianças que não são comprometidas pela severidade da sua deficiência, mas não deixar de acolher, de fazer os laudos, de entender como se vai dar o letramento, para não deixar nenhuma criança sem oportunidade de atendimento. Isso é muito importante num território tão desenvolvido como é do Paraná, onde nós temos 279 cooperativas, onde nós temos uma grande rede hospitalar, mas onde ainda nós precisamos de melhor regulação da atenção de saúde, tanto a atenção de alta complexidade, como de média complexidade, como de pequena complexidade. Ainda hoje, pensam muitos prefeitos que o melhor caminho é levar o doente para embarcar na ambulância e trazer para Curitiba. É minha ideia criar um SUS paranaense tão vigoroso como nós criamos o SUS entre os 75 bairros de Curitiba. Muito bem, Rafael Greca, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Para você de casa, não saia da rede CNT pelos canais espalhados por todo o país, que nós já voltamos. Até já. Estamos de volta com o Jogo do Poder deste domingo e o nosso convidado especial é Rafael Greca, ele que é pré-candidato ao governo do estado do Paraná pelo partido MDB. Greca, agora falando um pouquinho, né, de política nacional, o seu partido MDB até agora não tem nenhum candidato declarado à presidência da República. Como é que fica essa questão ao longo aqui da sua pré-campanha? Já quem que o senhor pretende apoiar? Quem deve estar no seu palanque? Primeiro, nós vamos esperar que os fastos azíagos do caso Vorcaro se desenrolem. Vamos olhar quem sobra, né? O que vai acontecer com o Brasil no mês de agosto, quando é a ocasião das convenções partidárias. O MDB é sabidamente ao sul mais do campo da direita ou da centro-direita, e mais sabidamente ao norte é do campo da esquerda ou da centro-esquerda. No meio disso ficamos nós. Claro que a gente sabe que numa candidatura estadual, os eleitores vão perguntar em quem, enfim, que você vai votar. O meu sentimento hoje é deixar absolutamente livre, pedir a cada brasileiro que prescrute a sua consciência e procure para quem vai votar. Acabei de fazer com grande sucesso um vídeo na internet sobre o almoço de domingo, dizendo que voltem a elogiar a comida da mãe, que perguntem do joelho do pai, que perguntem do filho que ficou mais careca, do outro que está fazendo esportes, que troquem ideias entre si e que prestem atenção que quando há polarização e briga, só quem ganha são os políticos. E, de preferência, quem briga mais, e que é normalmente quem tem menos talento, é quem ganha mais. Então, os brasileiros que não entrem nessa bola dividida, para usar uma linguagem de véspera de Copa do Mundo, procurem fazer gol para o seu estado, escolhendo o melhor candidato, a melhor candidata, ou procurem votar no plano nacional, pesando as ações e os feitos
tanto do presidente que está no poder, que é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como o candidato que está posto, que é o candidato Flávio Bolsonaro, como o candidato da democracia cristã, que pode tanto ser o deputado nacionalista Aldo Rebelo, ou então o valoroso juiz Joaquim Barbosa. Também há o governador de Minas Gerais, muito considerado pelo seu do Partido Novo, pelo seu trabalho de equilíbrio fiscal. E há o governador Caiado, de Goiás, também muito bem avaliado, que é um homem inteligente, é um médico e é o candidato do PSD. Eu, como me dou com todo mundo, vou a tempo e a hora dizer que a amizade é a mesma e vou escolher o melhor. Muito bem. E Greca, o senhor deixou recentemente, né, a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do governo do Paraná, justamente para poder concorrer, né, nas eleições de outubro agora de 2026. Então, o senhor acompanhou os bastidores da administração. E a pergunta é, como pré-candidato ao governo, quais são os desafios, quais são os gargalos que o senhor enxerga para o Paraná, né? O que nós podemos melhorar? Nós temos um grande gargalo de infraestrutura ainda. E de infraestrutura entendo eu porque quase que resolvi por completo a infraestrutura de Curitiba, inclusive na questão do transporte coletivo. A malha viária do Paraná é boa, ela está sendo melhorada constantemente. O programa dos pedágios recentemente aprovado e votado pela Assembleia Legislativa e celebrado em forma de contrato, tem equações de equilíbrio que parecem razoáveis, mas ainda há muita discussão, muita revolta e, sobremaneira, um ressentimento de trechos que os antigos concessionários de pedágio acabaram não fazendo. Isso por conta da economicidade das tarifas, que se dizia que o pedágio do Paraná era o mais caro do Brasil. Hoje as tarifas estão mais ou menos equilibradas. Mas o que é importante é resolver os gargalos. E eu vou lhe perguntar, o que é o melhor, o que é o mais belo? O mais belo é o mais justo, é o melhor preço para o melhor serviço na direção que o Paraná precisa. Como sabem, temos 279 cooperativas, somos um celeiro do mundo, temos um moegão gigantesco no Porto de Paranaguá, temos o tráfego rodoviário também do Paraguai e do Mato Grosso do Sul, temos uma ferrovia que vem do oeste e que penetra no Paraná, que começou a ser feita em 1876 e ainda não terminou, fica deixando a desejar, por exemplo, o trecho ferroviário da Serra da Esperança entre Guarapuava e o Planalto de Ponta Grossa e o Planalto de Curitiba. Há uma necessidade de transpor a Serra do Mar sem destruir a natureza e a Mata Atlântica, que ali é exuberante. A ferrovia pertence à memória dos irmãos Antônio e André Rebouças, os protegidos da princesa Isabel, ao engenheiro brasileiro Teixeira Soares, ao engenheiro italiano Lazzarini. E hoje eu passei a manhã, por acaso, debruçado sobre 10 mapas do século XIX e do começo do século XX para estudar novas alternativas ferroviárias. Fico até pensando, por que não, um grande sojoduto que desça a serra na vertical como uma cascata de grãos e de prosperidade para desembarcar num terminal na parte de cima da serra e ser recebido por outra ferrovia
em direção ao Porto Novo, Pontal do Paraná, na parte de baixo da serra. O precedente já existe. Em 1950 para 55, a 60, a engenheira negra Enedina Marques dos Santos, uma das mentoras da Companhia de Eletrificação do Paraná, propôs uma cascata interna, um duto que move as turbinas lá no rio Cachoeira, lá em Antonina, com as águas que caem aqui da serra acima, 1.000 metros acima do rio Capivari. A hidrelétrica Capivari-Cachoeira é um exemplo de usar a serra como transposição de obstáculo sem destruir a natureza. Então, há muita coisa que dá para pensar. Há também os regimes novos de concessão, há os regimes de PPPs. A China está logo aí, o Banco Interamericano de Desenvolvimento adora o Paraná e, sobremaneira, adora Curitiba, porque Curitiba é o seu ponto de trabalho mais notável de aplicação de políticas públicas. Nós também temos muito boa relação com a Agência Francesa de Desenvolvimento, como também nos damos com o Banco dos BRICS, o Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul. E nós temos que nos lembrar que é preciso, de novo, uma energia como a do velho JK, o Juscelino, que prometia fazer 50 anos em 5. Vou ver se eu consigo ser um JKzinho, ou o Rafinha, que ama o Paraná e que é capaz de fazer 50 anos em 5. Eu acho que Muito muita bom. coisa para fazer. O Paraná não está pronto, aliás, nenhum lugar do mundo está pronto. E quem tem ideias renasce todo dia e é preciso pensar o futuro. Porque se fosse só para louvar o governador que está saindo, em cuja parede do palácio já está escrita a sentença do banquete de Baltazar de Daniel: teus dias estão contados. Isso vale para o Brasil inteiro. Então, como disse o profeta Daniel, está na hora de começar a olhar para frente. Alguém tem que pegar o cajado e ir buscar a terra prometida no futuro. Excelente. Mais um intervalo comercial da noite. Para você de casa, não saia da rede CNT. Nós já voltamos. É bem rapidinho. Até já. Estamos de volta com o Jogo do Poder deste domingo e nós recebemos Rafael Greca, ele que é pré-candidato ao governo do estado do Paraná pelo MDB. Greca, agora falando um pouquinho de privatizações, o senhor defende privatização de empresa pública e qual que é a sua avaliação sobre a venda da Copel, por exemplo? O Copel é a concessionária de energia elétrica que abastece o estado. Eu sou entusiasta da Copel. Eu sei que a Copel começou na sala de jantar da casa da dona Flora e do governador Bento Munhoz da Rocha Neto, aqui em Curitiba. Eles eram amigos do meu pai. A Copel foi sempre um orgulho da Escola de Engenharia do Paraná. A Copel fomos nós que fizemos, os paranaenses. Não havia doutrina de hidrelétricas no Brasil antes de haver a Copel. O professor Pedro Viriato Parigot de Souza, que depois governaria o Paraná, o engenheiro Nelson Souza Pinto, a Enedina Marques, a engenheira negra, que também era do quadro da Copel, e o Arturo Andreoli e tantas outras pessoas fizeram da Copel uma glória do Paraná. As 10 usinas que a Copel operou sempre foram um sucesso.
Com o tempo, o sistema nacional foi modificado, foram forçadas, a Copel foi forçada a vender algumas à Eletrosul, outras, com o tempo, começaram também a ser feitas PCHs, pequenas centrais hidrelétricas, e CGHs, grandes centrais hidrelétricas. Veio também Itaipu, bem forte, que afogou as nossas 7 quedas, de maneira que o Paraná é a mais escolhida das províncias da Terra para ter energia limpa. Eu sou um entusiasta da Copel. Dizem que atualmente a distribuição dos dividendos está sendo muito gulosa. Os que assumiram a Copel depois da sua semi-privatização, não é total a privatização, eles estariam postergando investimentos, não estariam contratando os novos funcionários que precisam ser contratados. Há ressentimento de falta de energia hoje em usinas de fumo na região onde as pessoas vivem da secagem do fumo, onde se planta tabaco. Há ressentimentos em usinas de frangos ou de suínos ou de carne bovina, aonde já aconteceu de perderem o fruto do trabalho dos agricultores, sobremaneira no caso dessas hecatombes, que são essas matanças diárias de 120 mil frangos. É uma loucura o que o Paraná produz de alimentos sobremaneira no oeste do estado. E mesmo aqui em Curitiba, os picos de energia estão fazendo cair o trifásico. Inclusive aqui no meu prédio, no elevador, já fiquei um dia preso. E no campo da região metropolitana de Curitiba, o trifásico tem ficado 6 dias sem funcionar. Graças a Deus, na minha casa, que eu tenho um freezer lá com uns carneirinhos e uns franguinhos que a família come no domingo, a minha geladeira sobrou. Eu não perdi o que eu tinha dentro da geladeira, mas muita gente perdeu. Então, essa Copel que já tivemos não é mais a mesma. Mas eu acho que é preciso uma medida de virtude e os sócios privados da Copel têm que não ir com tanta sede ao pote, e também a ANEEL tem que funcionar com mais energia, e também os setores reguladores têm que usar com mais energia. O governo federal tem que intervir. Não é o desastre que aconteceu em São Paulo, quando a privatização fez São Paulo ficar nas trevas, no breu. Aquela vergonha, graças a Deus, no Paraná, ainda não aconteceu. Então, é meu sonho ver a Copel funcionando de novo. Agora, reestatizar é muito difícil, mas buscar uma medida de virtude é muito possível. Se puxar demais, a corda arrebenta. Se deixar frouxo, não toca. É que nem a viola do caboclo, ou que nem a cítara do Buda. Se puxar demais, a corda arrebenta. Se deixar frouxo, não toca. Vamos buscar uma medida de virtude. Mas o que eu mais quero falar é que essa semana termina com a marcha dos prefeitos para Brasília. Todos os anos a prefeitada vai toda lá, cheia de esperança, com vontade de ouvir novos programas. Os deputados chamam os prefeitos, há um entusiasmo muito grande, mas sempre se vê que cada vez mais o Brasil inteiro dá e Brasília tira. Não voltam os impostos como deveriam voltar para a base, para o povo, para as pessoas. Então, por isso que eu acho que a melhor medida para um candidato a governador é o municipalismo. E a visão tripartite da República. 1/3 funciona como obrigação do governo federal,
um terço como obrigação do governo estadual, um terço como obrigação do governo municipal, precisa ser aplicada. No SUS dá muito certo. O SUS de Curitiba é exemplar porque o governo federal nunca deixou de contribuir, o governo estadual nunca deixou de contribuir. A mesma coisa pode e deve acontecer, por exemplo, agora com o transporte coletivo. Essa semana que passou também, a semana, não essa que está terminando, mas a outra semana anterior, ainda do começo do mês de maio, fim de abril, essa semana teve o marco do transporte coletivo, o marco brasileiro do transporte coletivo. Foi votado pelo Congresso Nacional. É bom. Se Brasília der um terço do dinheiro do transporte, os estados derem outro terço e a gente der um terço, por exemplo, as gratuidades de Curitiba, dos idosos, que são 60 milhões por ano, não vão ficar todas nas costas do prefeito, mas vão passar a ser usadas. Um terço, quem paga é a turma do Lula, o outro terço é a turma do Ratinho, outro terço pago eu, ou paga o Eduardo. Então, tudo que for compartilhado é bom. E a sabedoria antiga, que é do livro dos Vedas da Índia, lá do Ganges, lá do Monte Abu, onde começou a iluminação dos homens, com um olho, no terceiro olho, diz assim: o que não se compartilha se perde. Aprenda, Brasília, que o que não se compartilha se perde. Se a moeda de Brasília virar moeda corrente à corrupção, perde Brasília a sua força e perde o Brasil em não ter Brasília perto de si. A mesma coisa acontece para os governadores e a mesma coisa acontece para os prefeitos. O pior dos impostos é a corrupção. E haja visto essa vorcarice toda, essa vorcaria toda do Brasil. Muito bem, nós vamos para o nosso último intervalo comercial da noite. Para você que nos acompanha, não saia da rede CNT, nós já voltamos. Estamos de volta com o Jogo do Poder deste domingo e o nosso convidado é Rafael Greca, ele que é pré-candidato ao governo do estado do Paraná pelo MDB. Greca, eu acho que quem está em casa ficou curioso para saber o que você quis dizer com essa palavra nova. O que seria a vorcaria que você citou no último bloco? A porcaria do caso Vorcaro. Certo. O Brasil não pode ter esse imposto de corrupção. O Brasil precisa de mãos limpas e de coração puro. O Brasil precisa que o dinheiro dos impostos chegue no leite das crianças, no asfalto das cidades, no fim da poeira, nos remédios e na saúde pública, sobremaneira na justa remuneração dos aposentados e, basicamente, em serviços públicos que funcionem. O Brasil merece o melhor. E um governo como foi o governo, por exemplo, do presidente Fernando Henrique Cardoso no tempo do Real, seria um governo mais próximo do que nós sonhamos. Um governo como o do Juscelino Kubitschek, que fez Brasília em 5 anos, é um governo que nós sonhamos. E até um governo como foi, por exemplo, o do Afonso Pena e o do Nilo Peçanha. Aliás, o Nilo Peçanha era negro. Foi o primeiro presidente negro do Brasil em 1909. O Nilo Peçanha criou o ensino profissionalizante, os institutos federais de ensino técnico. O Brasil precisa, de novo, dessa energia, da energia do Nilo Peçanha,
da energia do Juscelino Kubitschek, do amor patriota de um Getúlio Vargas que, morto de vergonha por ser acusado de corrupção, deu um tiro no peito. O Brasil precisa das boas energias que brotem do bem e da ideia da república. O que é a república? É o que pertence a todos, o que é feito para todos, o que é para servir a todos. E se eu governar o Paraná, procurarei ser o mais republicano dos governadores. Economia e emprego. Como atrair mais investimentos estrangeiros para o Estado? O Paraná tem grandes programas de atração e nisso, desde o governo Jaime Lerner, nós nos notabilizamos. Nós temos Audi, Volkswagen, Volvo, Fiat New Holland, temos Porsche, temos as grandes cooperativas, temos agora a possibilidade de um gasoduto de material orgânico que cruze o Paraná e que se some com o gasoduto da Araucária e o gasoduto da Vaca Muerta da Argentina, o gasoduto da Bolívia e o gasoduto da Vaca Muerta da Argentina. Nós temos uma boa fronteira de sustentabilidade fiscal, inclusive quase todas a maioria das propriedades rurais do Paraná estão já na nuvem, já estão demarcadas as áreas de preservação e as áreas de preservação do Vale dos Rios. Então, nós sabemos quanto de Mata Atlântica nós temos intacta no Paraná, de maneira que podemos oferecer o Paraná como um lugar de produtos sustentáveis. Nós somos sustentáveis. E tudo isso pode ser feito se houver muita capacitação. Essa ideia do Nilo Peçanha de capacitar para o ensino técnico, capacitar a cadeia produtiva da soja, capacitar a cadeia produtiva da laranja. Eu não quero só colher laranja, eu quero colher e vender suco de laranja. De preferência, eu quero vender perfume cítrico de laranja, como aquele do Tom Ford, que custa $400 o vidrinho, e que é feito de laranja. Você transformar, de repente, todo o frango que nós vendemos para a Arábia Saudita já em carnes industrializadas, nós vamos ganhar muito mais dinheiro do que se nós vendermos carcaças mumificadas. Então, esse fomento econômico passa do arado ao computador, passa da inteligência braçal à inteligência artificial que cá entre nós. Não é artificial coisa nenhuma. Quem chamam de inteligência artificial é normalmente uma máquina que algum filho de Deus, da mulher e do homem, ou do homem e da mulher, fez o tico e o teco de alguém que inventou o que chamam hoje de inteligência artificial. Vamos com inteligência natural, com energia, com humanismo, fazer avançar o nosso país para o futuro, para frente e para o alto, nem para a esquerda, nem para a direita. Vamos encontrar os dois lados, olhar para o coração e olhar para cima, sobremaneira para Deus, que pode nos proteger e que há de ser, com certeza, a divina providência muito melhor do que apenas um slogan banal que se diz sem coração. É preciso amar os nossos semelhantes na pessoa de todos os brasileiros e através de todos os cidadãos do Brasil. Rafael Greca, momentos finais já do nosso programa, e eu abro agora então para suas considerações, por favor. O amor é a condição da missão. Se você não ama, não se candidate. Se você quer ter, não entre na política, vá ser empresário. Se você quer ser, exerça a sua inteligência para servir. Quem não presta para servir
não serve para viver. E eu quero usar o meu tempo de vida ainda, eu tenho 70 anos, mas eu quero lembrar que Moisés, com 80, atravessou o Mar Vermelho. Então, eu quero levar o povo do Paraná para uma outra terra prometida, tão bonita como a terra de Madian, da Sagrada Escritura, onde as árvores davam leite e mel. Rafael Greca, em nome da Rede CNT, quero agradecer a sua gentileza. Obrigada por estar conosco nesta noite. Foi um prazer recebê-lo. Desejo boa sorte nessa caminhada, na sua pré-candidatura e até uma próxima oportunidade. A você também e a todos um feliz final de domingo. E viva o Brasil, força e esperança e viva o Paraná. Muito bem, para você de casa, muito obrigada também pela sua companhia. No próximo domingo, um novo convidado aqui no Jogo do Poder. Boa noite, bom descanso e até mais. A gente se vê.